A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje nós daremos continuidade à nossa lição. Graças a Deus, nós temos aí já há vários e vários domingos, mais de anos já, ministrando essas lições aos irmãos. Para nós tem sido motivo de crescimento no conhecimento bíblico, porque a cada semana que passa nós vamos nos debruçando capítulo por capítulo. Espero que também tenha sido bênção. Não só essa, mas as anteriores também. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês. E espero que também nós possamos continuar sempre juntos. Meus irmãos, caso você queira um material em PDF, que eu estou projetando para vocês, é só me chamar pelo WhatsApp que eu vou colocar aí na sua tela agora. Me chama lá, fala seu nome, fala da onde você é, e aí a gente pode conversar, você pode receber esse material, você pode fazer parte do nosso grupo para professores de escola dominical, tudo isso também de forma gratuita. Antes de mais nada, quero pedir a você para que você curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E tem mais coisa também, meus caros. Neste próximo sábado, às 19h30, eu vou ministrar um seminário para professores de escola dominical. Vai ser um seminário aberto, você pode participar. Me ajuda também na divulgação. Vai ser online, ao vivo, tá? A ideia é falar sobre técnicas de ensino, técnicas também até mesmo para superintendentes de escola bíblica dominical, tudo para poder ajudá-los, não somente na sua preparação da aula, mas na ministração da aula propriamente dita. A gente sabe que é um passo importante você saber como transmitir, saber como falar, tá bom? Então, vamos lá, que vai ser benção. Vamos entrar de fato na nossa lição. Hoje, lição de número 12, Epístola de Paulo a Tito, nos seus capítulos 2 e 3. Neste trimestre, nós tivemos a feliz oportunidade de estudar basicamente um capítulo por lição. Então, deu para discutir bastante. Eu sei que você em sala de aula também conseguiu aprender bastante. Isso é extremamente satisfatório, irmãos. Às vezes, a gente sabe que dependendo do tamanho do livro, fica corrido. Às vezes você tem que ministrar 5, 6, 7 capítulos ali em uma única aula, então fica corrido. Então, graças a Deus, a gente pôde ministrar ali somente um capítulo por vez, basicamente. A lição de hoje tem como título o impacto da ética cristã na vida e em sociedade. Sobre o que ele está falando aqui? Paulo, nesses 2 capítulos, ele vai falar sobre como deveria ser o comportamento das moças, dos jovens, dos velhos, das senhoras, como a igreja deveria se portar diante do mundo, porque nós, irmãos, nós crentes no Senhor, nós temos um papel social, nós temos um papel diante deste mundo. Lógico, eu não quero aqui confundir o evangelho com aquele evangelho de missão integral, que é um evangelho marxista. Cristian, como assim? Quando você funde o evangelho com o marxismo, que é um movimento, uma filosofia, uma ideologia, você suja, mancha o evangelho de Cristo. E na Bíblia, a Bíblia nos mostra que nós somos sim agentes de transformação social, só que a igreja vai ser retirada deste mundo. O mundo jaz do maligno, nós temos um papel de influenciar pessoas, de acender uma chama no coração das pessoas, porém esse evangelho fajuto, esse evangelho social, ele diz que nós não somos somente agentes de transformação social, ele diz que nós temos que influenciar as pessoas para trazer um paraíso terreno. Gente, isso daí não existe dentro da doutrina bíblica, essa ideia de paraíso terreno. Tá, lógico, eu não vou me alongar neste assunto, mas isso aqui é importante também nós discutirmos, justamente pelo fato de que há muita confusão nesses últimos tempos, tá? Ainda mais por conta de que nós vivemos um período da história em que essas ideologias estão muito ativas e querem destruir a igreja desde dentro, tá? Isso daí é muito perigoso, é triste, porque muitas igrejas têm caído no conto do vigário, têm sido seduzidas pelo próprio Satanás, porque realmente é disso que se trata, é Satanás seduzindo esses crentes, essas igrejas, tá? Bom, vamos continuar então aqui a nossa aula, meus caros. O texto áureo está no versículo 1 do capítulo 3 da Epístola de Paulo a Tito, que nos diz: lembra-lhes que se sujeitem
aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Irmãos, a gente tem que deixar uma coisa bem clara, tá? Para a gente poder dar continuidade à nossa aula. O apóstolo Paulo aqui não está falando de uma subserviência cega. Ele não está dizendo que a gente não pode discordar dos governantes ou do Estado. Ele não está dizendo que a gente não pode tecer críticas ao funcionalismo público. Ele não está dizendo esse tipo de coisa. A ideia aqui é para que os crentes sejam bons cidadãos, para que nós sejamos cidadãos exemplares, ok? Que a gente não venha criar desastre social, que a gente não venha fomentar desobediência civil em alguns aspectos lógicos, irmãos. É óbvio que se nós temos leis que são contra o cristianismo, por lógica a gente vai fomentar a desobediência civil, porque a gente vai continuar pregando o nosso evangelho, a gente vai continuar ministrando a palavra de Deus, falando contra o pecado. Sim, 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 isso daí é inegociável para nós enquanto cristãos. Porém, novamente, repito, o que Paulo está falando aqui é a respeito de uma vida exemplar enquanto cidadão deste mundo, tá? Nós temos que sim ser exemplares no nosso proceder. Então, em relação à nossa conduta política, a nossa conduta no ambiente profissional, a nossa conduta no trânsito, em todos os aspectos, a gente tem que ter ali a cabeça de um cristão, tá? A verdade prática nos diz: a ética cristã é um testemunho visível de que fomos transformados pela graça de Deus e deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Irmãos, essa verdade prática ela está diretamente ligada ao texto, o apóstolo Paulo falando sobre a questão da ética cristã e desta transformação que tem como fruto a ética. Ele diz: olha, não é nós que fazemos isso. A gente não faz isso porque a gente é bonzinho, mas a gente faz isso porque nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Deus nos transformou, Deus nos lavou, a lavagem regeneradora do Espírito Santo. Tá? Então é justamente por isso que o apóstolo Paulo está entrando nesta seara, ok? De argumentação. Então, nós fomos transformados e por conta disso nós temos condições de sermos exemplares na nossa conduta, como cidadãos, em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Objetivos da lição: aplicar a ética cristã nos relacionamentos familiares e sociais. Então nós vamos ver aqui vários aspectos da ética, e esses aspectos não devem ficar somente na teoria, mas eles devem ser aplicados na nossa vida. Então a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de conviver com os nossos familiares, com os nossos irmãos na comunidade cristã, ou seja, na igreja, e também com a sociedade em si, devem ser pautados no que a palavra de Deus diz, naquilo que a ética cristã preconiza, ok? Segundo objetivo, entender a missão da igreja de ser luz através das boas obras e de serviço. Irmão, isso aqui é importante, tá? Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E pra gente ser sal da terra e luz do mundo, não é só ficar orando, ficar cheio do Espírito Santo quietinho, não, irmãos. Não é num sentido, como que eu vou dizer, não digo nem no sentido místico, mas esotérico do negócio, como se o mundo olhasse pra gente, visse um brilho, uma luz diferente ali, uma visão espiritual. Não, irmãos. Quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, o sal da terra, é por meio das boas obras. Lembrando, eu disse isso na última aula, a gente não pratica boas obras para ser salvo. Nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos. Então, a boa obra que a igreja conduz é fruto da salvação, novamente fruto da lavagem regeneradora do Espírito Santo. E objetivo 3, exercer a submissão e respeito às autoridades civis conforme o ensino apostólico, tá? A ideia aqui, como eu falei, não é submissão cega. Então tá lá o presidente roubando, defendendo bandido, fazendo conchavo com o ditador, e a gente tá aqui aplaudindo porque a gente é crente, tem que... Negativo, não é disso que ele tá falando. Como eu falei, não é obediência cega, é consciência civil. Somos bons cidadãos, exercemos nossa cidadania, inclusive parte da nossa cidadania é sim tecer críticas sociais. Óbvio, óbvio, irmãos, a gente vai acabar até entrando nesse ponto aqui. Eu não estou falando que a igreja vai ser palanque político, eu sou absolutamente contra isso.
A gente chegar lá e falar, ó, tá aqui o candidato A, o candidato B, eu sou pastor dessa igreja, vamos votar nesses... Não é disso que a gente está falando, meus amigos. Nós estamos falando de consciência cristã em todos os aspectos da vida humana, tá? Inclusive também na política. Eu sei que dar aula de escola dominical é um desafio. É difícil manter a classe atenta, é difícil chamar a atenção dos irmãos. Eu sei da dificuldade que é preparar a aula, estudar, gastar horas. Pensando nisso, eu quero convidar você a fazer parte do nosso plano por assinatura para professores de escola bíblica dominical. Meus caros, prestem atenção. Juntamente comigo, nós vamos aprender técnicas para dar aula de EBD, seja para os jovens, para os adultos, para os homens, para as mulheres. Além disso, neste plano de assinatura, você vai ter slides prontos para a utilização, você vai ter subsídios exclusivos, você vai ter um fórum para discussão, você vai poder conversar comigo, tirar suas dúvidas 24 horas por dia. Além disso tudo, semanalmente nós vamos ter uma aula online e ao vivo que vai ficar gravada para aqueles que forem assinantes, tá? E ali nós vamos ter uma exposição da passagem bíblica, versículo por versículo, e também da lição em questão. Gente, é tudo para você ter uma aula de escola bíblica dominical fluida, para você arrebentar e ter oportunidade de novo, hein? Eu sei, você professor de escola dominical, é o seu prazer ensinar, e eu quero te ajudar a isso. Christian, quanto custa tudo isso? Eu vou falar para vocês e vai ser agora. Nós temos o plano mensal e nós temos o plano anual. Mensalmente você vai pagar o incrível valor de R$ 6,90 para ter acesso a todos esses subsídios, já todos prontos para você poder utilizar, estudar, até mapa mental vai ter. Se você não quiser o plano mensal, você tem o plano anual, no valor de R$ 78,50. Você vai pagar uma vez só e vai usar o ano inteiro tranquilamente. Então, esse convite é para você. Não perca essa oportunidade, hein? Não perca essa oportunidade. É para você aprender mais, conseguir melhorar suas aulas, porque eu sei, você é homem, você é mulher de Deus, quer investir no seu chamado, então vem comigo que eu vou te ajudar. E dos versículos 1 ao 10, o apóstolo Paulo ele vai falar da conduta cristã na igreja. Então, qual que é o primeiro ponto aqui? Ele vai dizer a Timóteo, Tito, você tem que falar, ensinar em conformidade com a sã doutrina. O que isso significa, gente? Ô Tito, isso aqui que eu tô te dizendo e o que você vai ensinar aos membros da igreja em Creta não é fruto da sua cabeça. Não é você que vai inventar. Nós, como crentes, nós como líderes, professores de EBD, o nosso ensino é baseado única e exclusivamente nas escrituras. Lógico, para ser professor, para ensinar bem, você tem que conhecer todo tipo de assunto, tá? Isso aqui é importantíssimo. Então você vai ler sobre outros assuntos, vai ouvir vídeos sobre outros assuntos também. Na hora da aula vai te ajudar muito esses assuntos aí. Porém, o nosso ensino é baseado, é pautado, está sobre as escrituras sagradas, tá? Tem crente que vai pregar e começa a inventar um monte de coisa que nem na Bíblia está, tá bom? Onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos, ok? E aí ele vai dar diversas orientações. Por exemplo, os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência, ou seja, eles devem ser respeitáveis, eles devem ter uma postura de idoso. Poxa, tem idoso hoje em dia até na igreja que se comporta como moleque. Eu já vi cara aí de 60 anos de idade, com aquela camisa desabotoada até o começo da barriga, pulseirona, aquele negócio feio, molecão. Molecão, isso daí não é postura de homem, muito menos homem idoso, tá bom? Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito. E aí, no versículo 3, ele vai orientar também as mulheres idosas. Olha, elas devem ser sérias, elas devem ter uma conduta reverente, elas não devem ser caluniadores, nem escravizadas a muito vinho. Ou seja, eu já tratei sobre a questão do vinho em aulas passadas, não vou me ater nisso agora. Elas não devem ser pessoas que fiquem enchendo a cara, mas elas devem ser moderadas. Olha o que ele vai dizer no final do versículo 3. Elas devem ser mestras do bem. Tem irmã na igreja que é mestra da fofoca, mestra da informação. Paulo diz não, a irmã deve ser mestra do bem. Por quê? Porque ela deve ter capacidade
de instruir as jovens recém-casadas a amar os maridos e os filhos. Irmãos, irmãos, irmãos. Isso aqui é uma coisa que não tem na igreja. Infelizmente, tá? Talvez o que eu vou falar agora vá desagradar você, mas eu assumo total responsabilidade, porque infelizmente às vezes a Bíblia nos desagrada. Não, infelizmente não, felizmente, graças a Deus. Porque imagina se a Bíblia fosse apoiar tudo que a gente faz, todas as idiotices que a gente faz. Meu Deus do céu, né? Na igreja, infelizmente, nós não temos isso, irmãos. Muito pouco, muito pouco. Tá lá, a jovenzinha vai casar. Imagina só você seja uma jovenzinha ali que vai casar. Aí você precisa de uma irmã, isso, irmão, deveria ter até hoje. Uma irmã que oriente essa jovenzinha na vida matrimonial dela. E aí ela começa a procurar essa mentora. Onde está essa mentora? Como assim, Christian? Irmão, pega aí a tua congregação e perceba, tomara que a sua realidade congregacional seja diferente. Mas você vai perceber que a maior parte das irmãs são divorciadas. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, isso é triste. Aí tem irmã que não tem condições de ensinar a mais nova a como se comportar na vida matrimonial. Da mesma forma, os irmãos mais velhos, eles têm essa responsabilidade também. Então tá lá um jovem casal, eles têm que puxar o cara para eles, elas para elas, e ir ensinando, lógico, não é enchendo a cabeça da pessoa de palavras não, mas ir mostrando, conversando, ensinando biblicamente, orientando aquela pessoa, sendo um porto seguro de conselhos. Quando aquele jovenzinho, aquela jovenzinha se desentenderem no seu casamento, eles têm que ter a confiança, a liberdade de ir lá na igreja e se comunicar, se aconselhar com o irmão, né, o rapaz com os irmãos mais velhos, a moça com as irmãs ali do círculo de oração, mas infelizmente não é isso que tem. Tá? Então o apóstolo Paulo ele já deixa um princípio muito valioso que a igreja precisa cultivar, tá bom? As irmãs mais velhas, elas têm essa responsabilidade sobre as jovens, ensinar como cuidar da casa, ensinar como cuidar do marido, a cuidar dos filhos. E os homens mais velhos, eles têm essa responsabilidade de ensinar os rapazes a serem homens de verdade. Tá? Então, é uma via aí de mão dupla, tá, irmãos? E aí a gente chega no próximo ponto, a partir do versículo 11, que é a graça salvadora de Deus. Vamos lá. A graça se manifestou a todos, renúncia às paixões mundanas, vida sensata, justa e piedosa e esperança na volta gloriosa de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele dá toda aquela lista de coisas que os crentes devem praticar, os idosos, os moços, as idosas, as moças, e aí no fim ele vai dizer, olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então, gente, nós fomos salvos. Nós somos crentes, e é por isso que a gente tem que ter esse comportamento, tem que ter essa ética na nossa vida, porque Cristo nos regenerou, Cristo nos salvou. Ele nos educa, Cristo nos educa, a graça nos educa, está aí no versículo 12. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo, nós somos salvos, nós nos comportamos como salvos e nós vamos nos comportar assim até que Cristo retorne. Entramos agora no capítulo 3, versículos 1 ao 7, tá? Salvação pela misericórdia de Deus. E aí é aquele ponto que a gente fala, né? De submissão às autoridades, bondade e mansidão para com todos. Salvação não por obras, mas pela graça. E regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, ainda no começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele continua falando sobre a ética cristã. Tá? Então ele vem falando sobre a admoestação que Tito deveria fazer aos crentes lá de Creta, a forma como eles deveriam se sujeitar às autoridades, se comportar civilmente, com civilidade, tá? Praticando boas obras, e novamente ele vai falar, versículo 3, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, olha a conjunção adversativa, mas, quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Olha, gente, nós, quando éramos
ímpios, nós vivíamos uma vida desregrada, uma vida não civilizada. Agora que nós somos regenerados, a nossa vida ela é direcionada pela ética de Deus. Nós nos comportamos conforme aquilo que Deus quer de nós. Irmão, então o comportamento, a prática cristã, ela é fruto diretamente da ação divina. Então, se nós fomos salvos, se nós estamos sendo salvos, nós temos que ter esses princípios em mente. Boas obras e rejeição ao erro, os versículos 8 ao 11. Então, Paulo exorta Tito e os crentes de Creta a serem fiéis à palavra, a serem fiéis à prática das boas obras, e ele ainda continua dando mais algumas recomendações. Olha, Tito, evite as discussões inúteis, confronte as heresias e preserve a saúde espiritual da igreja. Ao versículo 10, ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Então ele está dizendo, olha, primeiro você fala com o herege, depois você tenta conversar de novo, se ele não te ouvir, esquece ele. Essa é a orientação de Paulo. E as saudações finais, cooperação no ministério, prática constante do bem, valor da comunhão cristã e encerramento pastoral da carta. Então, Paulo ele vai terminar ainda assim dando algumas recomendações, dizendo que provavelmente Tito seria substituído na sua função de pastor em Creta, e ele vai falar a respeito da vida, da comunhão cristã, irmãos. Nós precisamos valorizar essa comunhão que há entre nós, seja nós na comunidade isolada ou nós na comunidade geral, ok? Quais são as ênfases teológicas? A graça transforma comportamento e caráter. Boas obras são fruto da fé verdadeira, como nós já falamos aqui. O Espírito Santo opera regeneração do crente ou no crente. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo deve fazer é me regenerar. Novo nascimento. A igreja deve viver em santidade e testemunho. Orientações ao professor. Olha a primeira orientação, meus caros. Explique a relação entre doutrina saudável e prática cristã. Em questões teológicas, ortodoxia e ortopraxia, ok? Ortodoxia e ortopraxia. Destaque o impacto da graça de Deus na transformação da vida e mostre a importância do testemunho cristão diante da sociedade, bem como também enfatizar as boas obras como fruto da salvação. Amém? A aplicação pessoal nos diz: a ética cristã é o maior sermão que pregamos. Sejamos reconhecidos pelas boas obras e pela mansidão no trato com todos. Esta é a orientação final do apóstolo Paulo e a orientação final também do nosso subsídio aqui. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenha ajudado. Deixa seu comentário. Conversa comigo. Estamos à disposição. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.